Salve Maria Santíssima, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais uma live de evangelização. Seja muito bem-vindo. Você que vai entrando nessa live no decorrer, compartilha. Eu vou estar dando início com uma oração até a gente estar dando continuidade na nossa live. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo serás criado e renovaria a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Augusta Rainha do céu, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossa legião celeste para que sob vossas ordens, sob o vosso poder, persiga os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo insolência e lançando no abismo. Quem como Deus, ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre nosso amor, nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai vós santos anjos para nos defender, repelir para longe de nós o cruel inimigo, santos anjos e arcanjos, defendendo-nos e guardai-nos. Amém. Boa noite, Jeane, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Boa noite a Mari, boa noite a Clara, seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe essa live. Vamos estar falando hoje sobre o seguinte tema: fugir do pecado e crescer nas virtudes, para que a gente possa estar somando nessa quaresma aí. Eu vou estar dando início com um momento de oração, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Espírito Santo de Deus, eu consagro cada pessoa presente dessa live, que a bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos e dos Santos, possa visitar cada casa, cada lar, cada pessoa aqui presente, cada pessoa aqui online, cada pessoa que vai ver essa live depois de gravada. Que Nossa Senhora, como Rainha das Virtudes, aquela que com seu esposo, o Espírito Santo, ela vem ali nos aproximando de Deus, nos capacitando, nos modelando para que a gente possa ser um com Cristo, segundo a vontade de Deus. Que ela possa interceder por cada um de nós, ela que sabe sobre nossa vida, sobre nossa dificuldade, sobre nossos medos. Bem-aventurada Virgem Maria, magnífico Espírito Santo, vá à vida de cada pessoa presente, iluminar, transformar, preparar o coração das pessoas, atrair as pessoas para a luz do bem, para a luz do Espírito Santo, para o caminho da graça, para o caminho da salvação, despertando as pessoas na fé, para que ela possa buscar amar a Deus com a vida, buscar amar a Deus a todo momento, buscar se interessar numa vida de oração, buscar se apartar daquilo que não convém ao cristão, que não convém ao agrado do Senhor, fugir do pecado, da ocasião do pecado, que o cristão a cada dia que passa, que ele possa buscar amar a Deus com a vida, com as decisões, com as palavras, que ele possa buscar a sua conversão, que ele possa despertar no caminho da fé, que toda cegueira espiritual caia por terra pelo sangue do Cristo crucificado que nos libertou, para que em Cristo nós nos tornássemos livres, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a cada um de vocês. Salve Maria, Rafael, salve Maria, Simara. Pessoal, convide a cada um de vocês, manda esse convite de live para cada uma das pessoas. Vamos estar tratando mais uma vez, falando do tema aqui, fugir do pecado e crescer nas virtudes. Quero estar trazendo para vocês agora aqui um assunto muito importante, tá bom? Você que está na sua casa com a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura, abra aí em Gálatas no capítulo 5, no versículo 13. Gálatas no capítulo 5, no versículo 13, eu vou estar dando continuidade. Vós, irmão, foste chamado à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devoreis, vede que não os acabeis por vos destruir uns aos outros? Digo, pois, deixei de vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis o apetite da carne. Porque os desejos da carne se opõem ao Espírito, e estes ao da carne, pois são contrários um dos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixeis guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme,
ódio, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira, orgias e outras coisas semelhantes. Muito importante esse detalhe. Dessas coisas já vos previno como vos preveni, os que praticar não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você está com sua Bíblia, abriu sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pessoal, escolhi essa leitura porque essa leitura combina extremamente com o tema da nossa live. O tema da nossa live que é fugir do pecado e crescer na virtude. E essa leitura especificamente tem de tudo. Tem os pecados e tem as virtudes. Como diz também Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, que diz assim: sois tão levianos assim, começaste no Espírito e acabaste na carne. Quando percorremos a Sagrada Escritura, nós vemos ali o apóstolo Paulo, até então em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 7, no versículo 7, no versículo 56, nós vemos que Estevão estava para ser apedrejado, viu o céu pelo lado de dentro. Santo Agostinho vai fazer um comentário sobre esse detalhe e diz que Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele intercedia, ele orava por Saulo. Quando Estevão ali orava por Saulo, ali Saulo, ele dá como que uma ordem, ele dá como que fosse ali a ordem para que matasse Estevão. Estevão, ele morre apedrejado. Quando Estevão morre apedrejado, então ali sob os pés ali do apóstolo Saulo cai o manto de Estevão. A Sagrada Escritura fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 1, que Saulo, ele odiava os cristãos, né? A Sagrada Escritura, ela vai mencionando, mas é no capítulo 9 que nós vemos ali que Paulo, ele respirava ameaça contra os cristãos. O Saulo, ele ali no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele tem uma experiência com Deus. Ele tem um encontro com Deus. Logo após ter esse encontro com Deus, ele é batizado no Espírito Santo. E quando Saulo ele é batizado no Espírito Santo, ele há uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Ele abandona o homem velho, ele cai como Saulo, ele levanta como Paulo. Deus conduz a vida daquele homem, Deus planeja a vida daquele homem, e aquele homem, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, agora é o novo apóstolo de Cristo. Não daquele apóstolo que caminhou com Cristo, mas dos apóstolos que não caminhou com Cristo, mas aprendeu por meio do discípulo de Cristo. E agora Saulo, como ali um dos maiores escritores do Novo Testamento, da Sagrada Escritura. Saulo que é responsável ali por escrever 13 cartas. Saulo agora, por cada comunidade que ele visita, ele vai fundando comunidade. Dentro dessas comunidades que Saulo visita, nós vemos a comunidade da Galáxia. A comunidade da Galáxia, nós vemos aí onde Saulo escreve esse texto impactante sobre as obras do Espírito e as obras da carne. E Saulo está mandando um aviso para os seus filhos espirituais, e ele está dizendo assim: olha, aquele que é da carne, aquele que é do Espírito, é do Espírito, aquele que vive segundo o Espírito Santo, aquele que recebeu do Espírito de Deus, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus, aqueles que vivem na oração, aquele que foge do pecado, aquele que caminha na graça, aquele que me reza rosário, aquele que reza ofício, assim não vou dizer, nos nossos tempos atuais. Esses é os que caminham no Espírito. Aquele que vive na carne, Paulo acaba de escrever aqui, aquele que vive orgia, aquele que vive fornicação, aquele que anda em bebedeira, aquele que anda em tal situação. O apóstolo Paulo, ele vai fazer a descrição aqui no finalzinho do livro do Gálatas. E eu vou ler para que você possa ter uma compreensão. Ele diz assim: as obras do Espírito sobre a lei, tal. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ambição, discórdia, partido, inveja, bebedeira e outras coisas semelhantes. Paulo, ele faz uma lista
aqui das obras da carne, das obras que afasta a alma de Deus, das obras que leva a alma à condenação, das obras que ofende a nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele faz uma lista dos pecados das pessoas carnais que vivem na comunidade da galáxia, e que essas pessoas que vivem segundo a carne, ela está tendo uma relação de amizade com as pessoas que Paulo foi usado por Deus para batizar no Espírito Santo. E Paulo, ele faz duas listas, uma lista para quem vive segundo a carne e os desejos da carne, e uma lista para aquele que vive no Espírito Santo, que foi batizado no Espírito Santo e vive segundo o Espírito Santo. E na Sagrada Escritura a gente encontra aqui as obras de quem são cheios do Espírito Santo, e que especificamente ali na comunidade da galáxia é descrita por Paulo. Essas obras do Espírito Santo ao contrário, o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a bondade, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Com essas coisas não há lei. Então Paulo, ele faz essa duas descrição. É como se fosse uma visão bem clara para que cada um de nós fosse compreender, bem clara assim, né? Um linguajar. Paulo separou o bem do mal. Aquele que serve a Deus, aquele que serve a Satanás. Aquele que vive segundo o pecado, se abandona ao pecado, como a própria Sagrada Escritura fala ali. E Evangelho São João, no capítulo 8, no versículo 34, o evangelista São João descreve de assim: aquele que se entrega ao pecado se torna com ele seu escravo. A Sagrada Escritura de Evangelho São João ali no capítulo 8, no versículo 34. Então Paulo de Tarso, aqui na Carta da Galáxia, no capítulo 5, ele faz essa duas listas, separando o seu povo do povo carnal, para que Paulo possa alertar. Por que Jean está usando essa descrição? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala ali na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, ele diz assim: não vos desejo enganar, mas companhias corrompe bom costume. As más companhias, ela corrompe bom costume. São José Maria Escrivá, ele vai fazer uma comparação assim: uma garota que descascava batata. Ela descascava a batata ao descobrir ali o percurso da vida de santidade. São José Maria Escrivá vai falar assim: antes ela só descascava a batata, agora ela se santifica descascando batata. Qual é a diferença, gente? Antigamente ela trabalhava por trabalhar e não se importava com aquilo, murmurava com aquilo. Agora ela entende, ela glorifica a Deus, ela ama a Deus, ela ali se une com Deus pela tarefa que ela compreende que é da vontade de Deus. A gente se santifica no nosso trabalho, a gente se santifica no nosso meio de oração, a gente se santifica no meio do nosso amigo, pelas nossas decisões da vida. Nada é fácil. Boa noite, guerreiro, fogo na alma. Boa noite, Antônio, que Deus te abençoe. Nossas escolhas aqui na terra vai repercutir para onde vamos após a nossa morte. Não é depois de morto que a gente vai decidir que vai para o céu ou inferno. É a gente que toma o rumo da nossa salvação aqui na terra, no nosso plano. Se a gente tem uma vida de amizade com Deus em terra, quando a gente morre nessa amizade com Deus, quando a gente morre no estado da graça, isso se chama céu. Quando a gente vive no estado do pecado grave, os pecados que ofendem os 10 mandamentos, pecado de ordem grave, pecado que ofende a Deus gravemente, que ofende a Deus, e a gente tem consciência que a gente vive essa vida inteira afastado de Deus. Se a gente viveu uma vida aqui na terra longe de Deus, ao morrer nesse estado, você não vai ter uma eternidade na presença de Deus, porque você viveu assim, assim morrerá. O céu e o inferno começam aqui pela nossa decisão. Amém, povo de Deus? Então, aqui para o início da nossa quaresma, eu queria trazer essa distinção: aqueles que vivem segundo o Espírito, aqueles que vivem segundo a carne, segundo o apóstolo São Paulo. E agora vamos tratar um pouco sobre a contemplação e o crescimento no amor de Deus, que é o pico da nossa live, que é o tópico da nossa live, que é o centro, que é a mira da nossa live, ajudar-nos a nós crescermos no amor a Deus, as obras de que nos aproximam de Deus. Amada e amada igreja, a gente hoje inicia o primeiro dia da quaresma.
O primeiro dia da quaresma, que é o primeiro dia de 40 dias de deserto, 40 dias de provação, 40 dias de mortificação, essa data, esse período que a igreja nos oferta ali dentro do tempo de Cristo, lá do Evangelho de São Mateus, do capítulo 4, né, que Jesus ali foi impelido, foi levado para o Espírito, para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser provado, para ser tentado, assim como Jesus, hoje a igreja entende que nesse primeiro dia de quaresma somos nós agora a adentrar nesse mistério e nós agora vamos entrando ali na área mística do deserto. Dentro do deserto a gente tem duas características que pode nos edificar na fé. É no deserto, e quando se fala de deserto, quero que você entenda, eu não estou falando de deserto como lugar árido, como uma figura sertaneja baiana, como as figuras americanas daquele vasto deserto sem um pé de árvore, cactos, etc. Não estou falando disso. Quando se fala de deserto, nós estamos falando do deserto espiritual, aquele que bate em retirada para o silêncio, aquele que bate em retirada para a contemplação, aquele que se afasta da multidão. Quando a gente olha para o Evangelho de São João, ali no capítulo 10, nós vemos ali a parábola do bom pastor. O bom pastor, ali diante da descrição da parábola do bom pastor, nós vemos que João narra que as ovelhas, ela escuta a voz de seu pastor, e quando a ovelha escuta a voz de seu pastor, ela escuta a voz do pastor, ela entende a voz. Assim somos nós. Nós, no mundo que vivemos, no estado da situação que vivemos, um mundo tão barulhento, um mundo tanto na concupiscência, um mundo tão mergulhado no pecado, a gente não tem condição de ouvir a voz de Deus diante de tanta bagunça, tanta pornografia, tanto pecado, tanta blasfêmia. A gente acabou de sair do carnaval, acabou de sair de um mar de pecado. São João Maria Vianney diz que o carnaval é a colheita do diabo, é um santo da igreja que fala isso. Então a gente não tem como ouvir a voz de Deus. E quando a gente vai para o deserto, como eu acabei de explicar, nosso silêncio interior, nós vamos buscar ali intimidade com Deus, dentro do deserto, ali como a parábola do bom pastor, no silêncio, na oração, ali no arrependimento das nossas faltas, nós somente silenciando que podemos ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, que a gente abre o coração para ouvir a voz de Deus, nós somos convidados a viver segundo a vontade dele e não a nossa vontade. O Evangelho de São João, ali no capítulo 14, no versículo 15, diz assim. Jesus fala, Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Somos convidados a vigiar os 10 mandamentos do Senhor. E é nesse tempo de quaresma, nesse tempo de deserto espiritual, somos convidados a crescer na fé. Porque o tema da live fala assim, fugir do pecado e crescer nas virtudes? Porque a gente está vivendo agora um tempo propício para crescer na fé. E esse tempo de crescer na fé, a gente possa buscar sim fazer jejum, buscar sim fazer penitência, mas que a gente faça um propósito. Que a gente, essa quaresma não seja 40 dias e vão, que essa quaresma não seja assim 40 dias, assim que depois de passar o tempo da quaresma nós voltamos para o mesmo lugar, voltamos para o mesmo erro. Não, é uma oportunidade de crescer espiritualmente, é uma oportunidade de a gente se aproximar de Deus, é uma oportunidade de a gente aprender a amar a Deus. E nessa oportunidade que Deus nos dá, nesses 40 dias, a gente pode fazer um propósito de penitência, de jejum. E quando se fala de penitência ou de abstinência, nós temos uma diversidade de opções. Você pode tirar algo que você gosta, talvez ali evitar o celular, talvez evitar um doce, talvez evitar uma refeição, talvez deixar para trás uma penitência, e essa penitência ofertar a Deus ou a Virgem Maria para que se chegue até a Deus. E dentro dessa penitência fazer um pedido a Deus: Senhor, ajuda-me, por exemplo, aqui é só um exemplo, ajuda-me a vencer o vício da fofoca. Que ao passar essa quaresma eu possa passar a ser uma pessoa melhor, ter temperança. É a virtude do autodomínio, autocontrole.
Então, pela virtude da temperança, aqui já entrando no tema da live, fugindo do pecado e crescendo nas virtudes, você está tirando um pecado que ofendia a Deus e agora está colocando uma virtude que te aproxima de Deus, que te faz ser amigo de Deus, que te faz ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a relação com Deus é algo que a gente constrói no dia após dia, que a gente passa a amar a Deus com a vida. E quando a gente cresce no amor a Deus, a gente já não vê a cruz como sacrifício, a gente já não vê a cruz como algo doloroso, a gente medita aquilo que diz Evangelho São Mateus ali no capítulo 10, no versículo 38, e Evangelho São Mateus ali no capítulo 16, no versículo 24, que diz assim: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O cristão, ele é convidado a abraçar a sua cruz, a abraçar a sua vida, e diante das nossas tribulações de cada dia que a gente passa, devemos sim colocar em nossas orações: Senhor, não afaste a minha cruz, porque é a cruz que me santifica, é a cruz que me une a Deus através do sofrimento, é o que diz o apóstolo São Paulo. É através da cruz, aceitando a vida, e pedimos a Deus a virtude da fé. É pelo olhar da fé que a gente aceita a vontade de Deus. Se você não consegue aceitar a vontade de Deus, se você discorda daquilo que eu falo, na oração do Pai Nosso, você mente para Deus, talvez você não percebe. Porque na oração do Pai Nosso a gente fala assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade ou a minha vontade, é a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Quando você diz Senhor, seja feita a tua vontade, você tem que se abrir ao que acontecer da vontade de Deus. Claro, aqui não estou dizendo que você tem que aceitar a desgraça. E quando eu falo desgraça, não é um nome. A palavra desgraça é a ausência da graça. Quando a pessoa está no estado da graça, está transbordante do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa está em desgraça, ela está afastada da graça de Deus. Consequentemente, afastado da graça, está na desgraça, fora do estado da graça, entendeu? Então assim, que a pessoa possa se aproximar a Deus. O tempo de quaresma é um tempo de jejum, é um tempo de silêncio, é um tempo de deserto, é um tempo de a gente refletir o amor a Deus, buscar leituras espirituais que nos façam respirar o amor a Deus, que a gente possa pedir a Deus para morrer para nós mesmos, a nossa carne tão agitada, tanto que o apóstolo São Paulo vai dizer lá nas suas cartas: por que será que eu faço o bem, por que será que eu faço o mal que eu não quero? Por que será que eu faço o mal que eu não quero e não faço o bem que quero? Porque a nossa carne, ela tem a corrupção do pecado original, aquele pecado descrito lá no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Aquilo que o catecismo da Igreja Católica chama de concupiscência, que nos afasta de Deus, que ofende a Deus. Ou a concupiscência, para que a gente possa compreender, Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos liberta do pecado. Ele rasga o documento da mão do demônio, de Satanás, que ali nos auxiliava, que ali nos dava condenação, como o próprio Paulo vai explicar nas suas cartas. Mas mesmo após o batismo, que a palavra fala: quem for batizado será salvo, mesmo após o batismo, nós ainda herdamos. É como assim tivesse uma explicação mais clara para que a gente possa compreender. É como se você comprasse uma garrafa de suco, exemplo, suco, e você jogasse o refrigerante, e você jogasse aquele refrigerante todo fora. E quando você coloca uma água sem lavar aquele bojão, aquela garrafa PET de refrigerante, o cheiro do refrigerante ainda está na garrafa. Talvez um pouco do gosto do refrigerante ainda está naquela garrafa. Então aquela garrafa ainda está suja. A comparação com a garrafa é a comparação com a gente quando fomos lavados pelo sangue de Cristo e libertados do pecado. Ainda ficou um pouquinho do pecado original em nós. Isso se chama concupiscência. Fomos libertos do pecado, porém ainda existe uma desordem dentro de nós. E essa desordem, o catecismo da Igreja Católica chama de concupiscência. Essa concupiscência, essa maldade, essa maledicência, que mesmo após o batismo a gente continua a herdar. Exemplo, Jean, disso, a gente vê duas crianças pequenas de 2 ou 3 anos, que ainda não tem o uso da razão. Uma criança pequena pega um pau e bate a outra.
Ela não tem o uso da razão, ela não sabe o que está fazendo, mas ela herdou aquela maldade do pecado original. Mesmo na inocência, ela pratica uma maldade sem consciência. Isso é um exemplo de concupiscência. Ponto. A quaresma é um tempo propício para a gente mortificar a nossa carne. Primeiro passo importante. Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa passagem a gente vê tanto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, como em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3. Não é só de pão que a gente vive. É por isso que hoje, o dia de quarta, a igreja, a católica, ela nos convida a fazer um jejum. O jejum é para nos mortificar. Mortificação, a mortificação nos abre a ganhar a virtude da temperança. Temperança é a virtude do autodomínio, equilíbrio interior. O equilíbrio interior e o jejum, ele é tão importante que ele não está autocontrole, autodomínio, para a gente poder se autodominar e que a gente possa dominar nossas vontades, dominar nossos desejos, dominar nossas desordens, para que a gente não se torne escravo da carne, mas que a gente viva segundo a leitura aqui, conforme o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente se abre a jejuar, e quando se fala jejuar, há diversas formas do jejum, abstinência, penitências, de diversas maneiras, conservando sua saúde com prudência, com discernimento, mas dá sim para ofertar a Deus o que é de Deus, entendeu? Então, quando a gente se abre ao jejum, nós dominamos nossa carne, o Espírito de Deus vem habitar em nós, de tal maneira que o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 17, diz: há tipo de demônio que só se vence por meio do jejum e a oração. Quando a gente olha para o Evangelho de São João ali narra que Jesus, quando ele bate retirada ali no Evangelho de São João, no Evangelho de São Lucas, Jesus bate retirada para orar, e diz a Sagrada Escritura que Jesus orava e orava a noite inteira. Jesus era a segunda pessoa da Trindade. Jesus é Deus, e mesmo assim Jesus orava e orava a noite inteira para deixar a gente o testemunho. Precisamos sim jejuar, precisamos sim buscar ofertar para Deus essa oferta de sacrifício. Não é jejum pelo jejum, não é passar fome por passar fome, não é isso. É ofertar para Deus aquele sacrifício e que Deus ele vai devolver para a gente naquilo que ele acha que é melhor para nós, como um pai. Um pai na maturidade que já sabe aquilo que precisa do seu filho. Deus olha para cada um de nós e sabe aquilo que precisamos. Amada e amada igreja, que a gente possa passar a crescer na fé, que a gente possa passar a nos ofertar na fé, que o Espírito Santo de Deus possa nos orientar essa quaresma a ofertar o jejum, a viver a penitência e a arder no fogo da caridade, como diz também a Sagrada Escritura ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, 13. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 seguinte, o apóstolo São Paulo faz a sequência ali de uma leitura falando sobre o amor. Acima de tudo o amor. O apóstolo São Paulo ainda fala: ainda se eu entregasse o meu corpo à chama, ainda se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Então, se a gente faz um jejum, se não tiver amor, ele não tem falência. Se a gente ora pelo irmão, não tem amor por aquilo que faz, aquilo não tem validade. Se a gente faz qualquer obra e nela a gente não coloca o amor, a gente não progride na obra de Deus. Até se você vai para a missa, adora e reza rosário, mas se rezar somente por medo do inferno, aqui é um exemplo, que é muito bom usar esse exemplo, só por medo, aquilo não agrada a Deus. Porque verdadeiramente o que agrada a Deus é fazer a vontade dele e por amor. Porque hoje está se vendo as pessoas aí, né? Ah, não precisa se converter. Ah, não precisa fazer isso. Ah, mas quem faz isso é bom e quem não faz também é bom. Não. A Sagrada Escritura, a Bíblia diz assim. Em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 15, diz: Jesus é quem diz. É Jesus, não é eu que falo isso. Quem me ama, guarda meus mandamentos.
Ah, então quem não ama a Deus não guarda o mandamento. Não, Deus, Jesus está falando, quem me ama guarda o mandamento. Quanto mais você ama a Deus, mais você se sente atraído a viver a vontade de Deus. Não é por medo, não é por fanatismo, não é por loucura, não. É por amor a Deus. É por amor a Deus que a gente muitas vezes ama o nosso próximo, perdoa o nosso próximo. Ah, não perdoa o fulano porque fulano não merece. Sim, talvez a pessoa realmente não mereça, mas Deus mereça. Deus merece isso de nós. E o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, vem com o segundo pedido, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente não tiver amor a Deus, se a gente não amar a Deus, se a gente não buscar viver a vontade de Deus, a gente não tem força para viver essa graça. Então somos convidados a buscar méritos que nos façam amar a Deus. Podemos nessa quaresma usar 5 armas que nos aproximam de Deus. Vamos escrever um por uma. Primeiro, a oração. Como é útil para a pessoa que deseja se santificar. E quando eu falo de santidade, é a Bíblia, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica que fala de santidade. Não é coisa de gente fanático e maluco que não tem o que fazer não, viu? Que hoje está surgindo muita gente na igreja que não quer se converter e fica perseguindo quem quer. Hoje está aparecendo muita modinha na igreja de gente perseguindo quem quer se converter. Ah, não adianta fazer isso porque quem faz isso é piedoso demais. Eu não sei o que demais. É Jesus que pede santidade. Se preocupe com a sua salvação, que eu me preocupo com a minha. E cada um se preocupe com a sua. A própria Sagrada Escritura fala em Levítico, no capítulo 19, no versículo 2, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Levítico no capítulo 11, no versículo 44 diz, sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Evangelho de São Mateus no capítulo 5, no versículo 48 diz, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Hebreus no capítulo 12, no versículo 14 diz, buscar a paz e a santidade. Sem a santidade ninguém verá a Deus. A gente vê lá na carta de São Pedro fala, essa é a vontade de Deus, buscar a sua santificação. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2015, 2015, diz, o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem cruz. São João Paulo II, nosso santo, tão amado e querido, que contribuiu tanto para a obra da igreja, foi que reescreveu esse catecismo da Igreja Católica. Segundo São João Paulo II, santo e papa, ele fala sobre a santidade. Você é chamado a ser santo na simplicidade. Na simplicidade, não precisa ser o extraordinário. Na humildade. A gente que é lavrador, que mora na zona rural, podemos ser santos, buscar santidade no trabalho da enxada. Não há vergonha nisso. Deus, ele gosta dos humildes. Jesus se manifesta aos humildes. E de onde é que eu tirei essa ideia? Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 6, que Deus, ele resiste aos soberbos e derrama sua graça diante dos humildes. É Deus que fala, Tiago, o apóstolo Tiago que fala isso. Que Deus, ele resiste às pessoas soberbas e derrama graça sobre as pessoas humildes. Quando a gente olha para a história de Nossa Senhora de Fátima, ali em 1917, nós vemos que Nossa Senhora não apareceu para bispo, com todo respeito a todos os bispos. Não apareceu para cardeais, com todo respeito à autoridade dos cardeais. Não apareceu para padre, com todo respeito a muitos padres que têm aí temente a Deus e modelo para a gente buscar a Deus. Apareceu para 3 crianças. 3 crianças analfabetas do interior, da roça, esquecido. Para a gente ter um exemplo. Deus gosta dos humildes. Deus gosta dos simples. E Deus usa essas pessoas para confundir os que se diz sábios. Os que arrotam a dizer que só estudou teologia. Que claro que a teologia é uma graça para muitos que estudaram e contribuem para que a gente busque a Deus. São muitos nossos pastores. Mas muitos agem mal. Muitos agem fora da graça de Deus. Muitos agem fora contra a igreja. Que a gente possa cada dia que passa buscar crescer na fé, buscar nessa quaresma, buscar santidade, buscar amar a Deus, buscar a obra de amar a Deus. A quaresma é um tempo propício. Você
Boa noite, Ilane, que Deus te abençoe. A quaresma é um tempo propício. Você que ainda não se dá com muito com alguém, ou língua popular ainda é de mal com alguém, você é convidado a exercitar a virtude do perdão. O perdão agrada a Deus. A quaresma é tempo de a gente olhar para nós, meditar em nós aquilo que ofende a Deus, aquilo que afasta Deus de nossa presença, e que a gente possa buscar uma conversão verdadeira na presença de Deus. O tempo da quaresma é propício para você buscar ter mais a intimidade na adoração. Eu falei da oração e agora falo da adoração eucarística. Dobrar o joelho para Jesus. No seu silêncio. Hoje se tem uma dificuldade imensa das pessoas adorar Jesus no silêncio. Eita, povo barulhento. Não aguenta ficar 10 minutos, um canta, outro fala. A adoração precisa de silêncio. Nem um pio. A adoração precisa de silêncio. Olha para Jesus, deixa ele falar, criatura de Deus. A gente faz tanto barulho que nem espera Deus falar no nosso coração. Como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente mesmo não se aquieta? Então a gente é convidado à adoração. Tem um momento da música, tem um momento de conduzir a oração, tem um momento para tudo. Mas precisa ter um momento do silêncio. Porque é no momento do silêncio que Deus fala. E se você faz barulho demais, você não escuta a voz de Deus. Falei da oração, falei do jejum, agora falo da Bíblia. Um grande santo da nossa igreja, ali dos primeiros séculos da igreja, do santo padre da igreja, ele vai falar: quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com nós. E quando a gente reza, a gente fala com Deus. Já falei do rosário, então você já sabe como falar com Deus. Agora, para você entender o que Deus quer falar com você, é pela Bíblia. Medite a Bíblia, busque ter intimidade com a Bíblia, faça uma quaresma lado a lado com a Bíblia, e ao atravessar esse período dos 40 dias da quaresma, você é convidado a todos os dias a ler a Bíblia. Jean, não entendo nada, começa pelo Novo Testamento, começa pelo pouco. Santo Agostinho, ele tem passagens que vai dizer assim: faz o que pode, reza por aquilo que não pode, para que Deus permite que tu possas. Começa com pouco. Deus vai ver tua humildade no pouco, ele vai te dando a graça, tu vai ali melhorando, vai pro médio, do médio vai pro máximo. Aqui é só entre aspas. Lê o Salmo, ainda que você não entenda. A gente quando entra no colégio no primeiro dia, a gente não sai com currículo 2º grau não. Boa noite, verdadeiro sobre... Com certeza, Dona Maria, com certeza. A gente precisa de mais silêncio, pô, muito barulhento. A gente precisa um pouquinho de ouvir a voz de Deus. Então quando a gente lê a Bíblia, a gente conversa com Deus. Começa a meditar o Evangelho, que é o coração da Bíblia. O coração da Sagrada Escritura, o centro, a parte mais importante de todos os 73 livros da Bíblia, é os 4 Evangelhos. É a vida de Jesus. Ah, Jean, não entendi. Calma. A insistência, a perseverança que nos aproxima de Deus na caminhada até o fim da vida na busca da perfeição. Na busca, não diz que somos, mas devemos buscar. Devemos amar a Deus com a vida. Falei de oração, adoração, Bíblia e aqueles que podem, confissão. Devemos confessar nessa quaresma. Devemos ter confissão frequentemente. A confissão é como se fosse para aqueles que podem um banho da misericórdia de Deus, um banho do sangue de Deus que nos lava, que nos restaura, que nos refrigera. E que essa confissão que você faça na quaresma seja uma confissão de decisão. Não se confesse só por confessar. Confesse com o propósito de abandonar os pecados. Confesse com arrependimento verdadeiro. Faça um propósito na sua vida. Às vezes não. A gente sabe aquilo que nos afasta de Deus. Nós somos seres racionais e inteligentes. Muita gente sabe. Na verdade, a tática de muita gente fugir da igreja é isso. As pessoas sabem. Sabe que a busca para Deus fazer exigência, as pessoas não querem perder. Aí fica tentando manipular a situação, dizendo pela ignorância: cuidado. Você que me escuta, tome cuidado. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1038, diz que vamos ser julgados por aquilo que a gente fez, vamos ser julgados por aquilo que a gente não fez, e vamos ser julgados por aquilo que a gente teve oportunidade de fazer e não fez. Então, do olho atento de Deus ninguém escapa. Eclesiástico, no capítulo 7, no versículo 40, diz: em tudo que tu fizer, lembra de teu fim e não pecará.
foge do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Profeta Isaías capítulo 59, no versículo 2, diz que o pecado é a barreira entre o homem e Deus. Dona Adalice falou assim: boa noite, Deus abençoe vocês, toda a sua família sempre. Amém, Dona Adalice. Que Deus continue te abençoando, tua casa, tua família. Amém. Quando vamos para Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, o apóstolo São Paulo fala assim: ainda não tende resistido o pecado até o sangue. E como eu já falei, o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 34, diz assim: aquele que se une ao pecado, se entrega com ele, se torna com ele seu escravo. Então a Sagrada Escritura ela vai nos moldando a entender. Eclesiastes capítulo 7, no versículo 8, diz assim: não adicionei o segundo pecado primeiro, por meio que por um só não ficasse sem punho. Ou seja, se a gente já pecou, não volte a pecar. Busque abandonar o pecado. A misericórdia de Deus, ela age no momento do nosso arrependimento. Talvez a gente tenha, às vezes aí a pessoa faz uma má concepção, uma má ideia, uma má interpretação da misericórdia de Deus. E tome cuidado, porque se Deus é 100% justiça, Deus é 100% misericórdia. Se Deus é 100% misericórdia, Ele é 100% justiça. E não existe só misericórdia, como muitas pessoas aderem. Existe a justiça, e Deus é justo. Deus é justo. Então a misericórdia de Deus ela age quando a gente se arrepende. A misericórdia de Deus age quando Ele vê que a gente não quer mais fazer aquele ato. Como é que você fala: eu me arrependi que eu fiz aquilo, mas ali no coração já planeja fazer de novo? Você não se arrependeu. E a gente às vezes acredita que a gente pode enganar a Deus. Não, a gente não pode. A gente não pode. E a gente recorre à Virgem Maria. Nossa Senhora não vai ficar contra Deus. É maturidade espiritual. Então assim, Deus ele é misericordioso, sim. Ele revelou até isso a Santa Catarina de Sena. A sua misericórdia às vezes até mais abundante que a justiça, verdade. Mas Deus é justo. Então na misericórdia de Deus, peçamos para que Deus, em nossa quaresma, em nossos jejuns, em nossas rotinas, em nossas orações, o projeto de oração, o projeto de rezar texto, rezar o rosário, coloquemos nas nossas orações todos os dias: Senhor, me dá um coração puro, como o de uma criança. Por que, Jean, vou pedir um coração puro como o de uma criança? Porque o Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 5, nas bem-aventuranças, a Sagrada Escritura, que é a Bíblia, fala assim: bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. E tem coisa melhor do que ver a Deus? Ver a Deus significa ir para o céu. Ver a Deus significa ir para a salvação eterna. Ver a Deus significa que você conseguiu alcançar essa salvação. Ver a Deus é o projeto final alcançado pela vida do homem. Eu estou te desejando que tu alcance a salvação eterna. Peçamos a Deus a pureza, porque todos nós temos um pouquinho de maldade, de orgulho, de vaidade, de maledicência, de ódio, talvez de inveja. Nós temos isso. E quando a gente admite essas coisas, a gente agrada a Deus pela virtude da humildade. A gente precisa ter humildade. A gente não é nada não. A gente é pó. A própria Bíblia, a Sagrada Escritura fala ali em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19: viemos do pó e ao pó retornaremos. A gente veio do pó, a gente morreu, acabou. A gente vê essa linguagem do mundo, né? Morreu, acabou. Bem assim, né? Morreu, acabou. Mas se você morreu na presença de Deus, não, morreu, começou. Se você viveu uma vida de jejum, se você viveu uma vida de confissão, se você viveu uma vida de comunhão eucarística, de adoração, Santo Terço, Santa Missa aos domingos, não falte missa ao domingo. Não é uma opção, é uma obrigação do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2182. Aquele que falta a missa no dia de domingo está em estado de pecado grave. Aproveite essa quaresma, faça uma avaliação da sua vida, faça um exame de consciência, saia do meio da turma. Você que mora numa casa com muitas pessoas, vá um pouquinho para um lugar silencioso, pegue um papel, uma caneta, comece a anotar a sua vida, comece a fazer um exame da sua vida. Como é que está a tua vida? A tua vida, se você morresse hoje e agora, você acha que alcançaria a salvação? Você vive em estado mais aproximado do pecado ou mais aproximado da graça? A gente precisa ter essa consciência de buscar amar a Deus. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Às vezes uma pessoa morre,
Às vezes é porque é um parente, para a gente não ser um constrangedor, para a gente ser uma pessoa agradável. Ali é uma mentira, gente. Gente, desculpa, ali é mentira. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito, não. Ali é para não ofender a pessoa. Tá no céu, morreu, tá no céu. Não se iluda, não. Se você não teve uma vida com Deus aqui, você não vai para o céu. E quem fala isso é a Bíblia, quem fala isso é Jesus. Mas às vezes as pessoas não querem falar a verdade para que você não se ofenda. Mas Santo Agostinho ele vai dizer que a verdade deve ser dita com amor, mas o amor não pode impedir de dizer a verdade. Eu amo tanto a cada um de vocês que eu não quero mentir para vocês, porque diz a Sagrada Escritura, a Bíblia, em Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44, que é Satanás o pai da mentira. É Satanás o pai da mentira. Eu hoje quero trazer a verdade, porque a verdade ela cura, liberta, transforma, nos levanta, nos põe de pé, nos aproxima de Deus, nos faz exame de consciência, nos faz ver aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que está errado. A gente faz uma avaliação, a gente escreve uma lista de papel, a gente vai na fila da confissão. Ah, eu não me confesso com homem de carne. Então você não é católico, você é um pagão. Porque a própria Bíblia, a Sagrada Escritura também fala isso. Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 22, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: aquele que perdoar o pecado serão perdoados, aqueles que vocês não perdoar serão retidos. Então toda a vida católica, todo o pedido da situação católica está na Bíblia. Quando a gente vê pessoa desentendida demais, pode entender, não lê Bíblia. Aí a pessoa vive uma vida desordenada, vive uma vida com short curto, vive uma vida assistindo novela, vive uma vida na fornicação, anda sem camisa, anda nu, anda de biquíni, não reza terço, não lê catecismo, não lê Bíblia, depois diz que encontrou Jesus. Olha que lindo. Você nunca foi católico, pagão. Você nunca foi nada. Tem pessoas que nem conhecem quais os 10 mandamentos da lei de Deus. Gente, desperta. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação. São Filipe Neri era um santo da igreja que ele falava assim: aquele que não busca a sua salvação é o louco, deveria ir para o hospício. É um santo da igreja que fala isso. E muitas vezes vive disperso, as pessoas vivem com a cabeça no mundo da lua e se ofende se ofende comigo, hein? Ai do pregador que fala da verdade. É um radical, é um fanático, é um maluco. É um enjoado, é um sem noção. Meu querido e minha querida, se você quiser ir para o céu, você tem que viver o que os discípulos viveram. Os discípulos de Jesus derramaram o seu sangue, mas não negaram sua fé. Se você está negando a sua fé, você está indo contra a vontade de Deus. Pedro, o primeiro apóstolo, o primeiro papa, morreu numa cruz em forma de X. Você já pesquisou como morreu os apóstolos? A minha vida é isso aqui, tá vendo um livro? É pesquisar a igreja. Só se ama aquilo que conhece de Santo Agostinho. Busque a igreja, conhecer a verdade da igreja. André morreu numa cruz em forma de X. O evangelista São João, aos 90 anos de idade, São João tomou um banho no óleo fervendo. E não negaram a sua fé. Há 2000 anos de história que nossa igreja católica está de pé. Quanto derramamento de sangue dos santos, como Santo Expedito, que ele perdeu o pescoço, mas disse: não negarei o nome de Jesus. Esse tempo se aproxima. Mas se você é capaz de trocar Jesus por uma vida de fornicação, que é o sexo fora do casamento, se você já troca Jesus para não ir numa missa dia de domingo, se você já nega Jesus por causa de uma novela, se você já nega Jesus por causa de uma música imoral, se você nega Jesus por coisa tão sem sentido, tão boba, e você se ilude achando que morrendo desse jeito você vai para o céu, não é isso que diz a Bíblia. Não é isso que diz o catecismo da igreja. Não viva em ilusão. Rale para buscar a sua salvação. E não incomode quem quer se converter, pelo amor de Deus. Porque hoje está uma turma de gente perseguindo quem quer se converter. Vá procurar lavar de roupa para fazer, hein? Ah, os convertidos piedosos, certo. Então, o certo é o que vive na fornicação, né? O certo é o que vive segundo união no casamento, né? O certo é o que bota paredão, fuma maconha, cheira pó, né? Porque o que quer se converter está sendo agora perseguido. Me deixe, gente, me deixe. Eu vou
seguir na fé enquanto Deus me der força, e que Ele me dê perseverança até o último instante da minha vida, porque o meu lugar é no céu e eu não abro mão disso, e o teu lugar também. Cada um de vocês que está online aqui, ó, você foi criado para o céu. Olha para esse mundo, tanta violência, tanto derramamento de sangue, tanta maluquice. As pessoas ainda perdem tempo para assistir jornal, para ver tanta miséria de Satanás. Você não foi criado para isso aqui, não, meu filho e minha filha de Jesus Cristo. Você foi criado para passar a eternidade contemplando a glória do Senhor Jesus. Você foi criado para passar o resto da eternidade adorando a Deus. A gente não crê na tese nem de Buda, nem do Espiritismo, nem da Umbanda, nem do Candomblé que vai haver reencarnação. Não, não, isso é heresia. Não existe encarnação não, porque se existir encarnação, Jesus morreu na cruz para quê? Se a gente morrer aqui, vai se encarnar na pessoa, Jesus morreu na cruz para quê? Morreu na cruz e vão. É só para raciocinar. A Sagrada Escritura fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, não, Atos dos Apóstolos fala, Pedro fala, que há nenhum outro nome alcançará a salvação se não for o nome de Jesus. Pedro fala, somente pelo nome de Jesus seremos salvos. Buda não salva ninguém, Maomé não salva ninguém, Confúcio não salva ninguém, Chico Xavier não salva ninguém, ninguém salva ninguém, quem salva é só Jesus. E a igreja católica é a igreja da verdade, a verdade é essa só. Porque Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, quando Martinho Lutero, o primeiro crente, o primeiro protestante da história, decidiu protestar por a igreja, ele estava ali em 1545, antes de Martinho Lutero já tinha igreja. É bom que você entenda que os primeiros 4 séculos da igreja, a igreja sobreviveu sem Bíblia, e foi o Santo Padre da igreja que sobreviveu trazendo essa tradição. Essa Bíblia, ela não caiu de paraquedas do céu, não. Foi os bispos da igreja católica que organizou pra gente. Foi os bispos da nossa igreja. São Jerônimo fez parte ali da primeira tradução bíblica da história. Então assim, a Bíblia veio da igreja. Se você tem dúvida da fé, pesquise sua fé, meu filho. Pesquise sua fé, gaste seu tempo lendo livro, cuidado com celular, cuidado com televisão. A Bíblia fala, a Sagrada Escritura fala, Apocalipse está ali no capítulo 12, no versículo 12, diz: Satanás caiu cheio de ódio e ira, sabendo que pouco tempo lhe restava. O inimigo sabe que pouco tempo resta para ele. Ele está gastando esse tempo fazendo o máximo possível para perder a tua alma, a tua salvação, e você dorme. Não, mas Deus vai entender o meu pecado porque eu sofro. Quem é que não sofre, gente? É o sofrimento que nos purifica e nos aproxima de Deus. Há 2 tipos de sofrimento nessa terra. Há 2 tipos de uso da razão para sofrimento nessa terra. Aquele que sofre segundo a vontade de Deus e aquele que sofre em vão. Você quer o qual? É a coisa mais simples do que parece. Aquele que sofre segundo a vontade de Deus, não vive segundo o pecado, busca amar a Deus, tem uma vida de sacramento, busca a Eucaristia, comunga, adora, paga o preço, sofre, chora nos pés de Jesus, chora com rosário, chora com terço, ajoelha no chão, mas não abandona a verdade, porque é a verdade que nos leva à salvação. A outra opção é sofrer longe de Deus. Já está ruim sofrer, ainda sofre longe de Deus? Meu Deus, meu povo. E hoje ninguém quer falar essa verdade. Os coaches, para não perder os seguidores. É preciso que a gente desperte para a nossa fé. A Sagrada Escritura fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, diz assim: Cristo nos amou primeiro. Cada um de vocês que está online aqui, eu quero que vocês saibam que 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, Jesus, Deus, a Trindade, Ele nos amou. Deus amou cada um de vocês antes de vocês nascer. Deus, diante de toda a eternidade, antes de sequer a gente existir, Deus já sonhou com você. Você não é qualquer um. Você é raro para Deus. Você é importante para Deus. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Deus quer você. Deus ama você. Deus quer você no caminho da salvação. Deus não vai te deixar carregar a cruz sozinho. O mesmo Cristo que permite a cruz é o mesmo Cristo que é o nosso Cirineu. É o mesmo Jesus que nos ajuda. Mas a gente muitas vezes confia no nosso braço, na nossa força, mas não confiamos nas providências de Deus.
O amor de Deus nos constrange. Deus não vai te deixar passando fome. Deus não vai te deixar passando frio. Deus não vai te deixar sem tua casa. E se Ele te deixar, algo melhor para tu Ele tem. É preciso que a gente busque nossa salvação com mais fervor. O tempo da quaresma é isso. É tempo de silêncio. É tempo da gente se retirar para lugares silenciosos e começar a olhar para a nossa vida. Para de estar perdendo tempo olhando a vida dos outros. A gente perde tempo demais olhando o pecado dos outros. Fulano traiu, fulano abandonou, fulano tá bebendo, fulano tá usando droga, fulano tá... Olha pro teu pecado, criatura. Tu não vai ser julgado pelo pecado dos outros, não. Eu vou ser julgado pelo que eu fiz. Eu vou entrar no céu. Se eu quero entrar no céu pelas virtudes que eu desenvolvi pela graça de Deus. Você não deve deixar passar batido a graça de Deus. E nesses exercícios que a gente vai nos questionando, acredite numa coisa, a gente vai se aproximando de Deus de tal maneira que a gente vai começando a enxergar o mundo com outro olhar. Deus, o Espírito Santo, ele vai entrando no nosso interior, que a gente olha o mundo com outro olhar. Agora a fortaleza de Deus habita em vós. Agora o Espírito Santo que te guia. Agora a Nossa Senhora vai à frente com a legião de anjos de santo. Agora a Nossa Senhora vai te dando força. E eu falo por mim. A primeira vez que eu vi uma pregação sobre castidade, que era sexo fora do casamento, eu me acabei de rir. Eu achava impossível aquilo na vida. Mas eu deixei de confiar em mim e confiei no Santo Rosário e Nossa Senhora me sustentou. E hoje eu sou um homem casado para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou e continuo avançando na missão. Sábado, eu testemunho a história que eu vi. Um amigo falou assim, você não traz sua esposa? Achando o maior absurdo na vida. Eu falei para ele assim, olha, quando eu conheci a minha esposa, antes dela eu tive encontro com Jesus. Antes de eu conhecer minha esposa, eu tive um encontro com Jesus. E minha aliança é com Jesus, não é com minha esposa. Então eu não vou desonrar a aliança que eu fiz com Deus. O Padre ocupa o lugar de Cristo nessa terra. Eu fiz o juramento por Cristo na pessoa do Padre aqui na terra. Então a minha aliança é com Deus. Essa aliança ela tem que ser inquebrável enquanto eu tiver vida na terra. E quando se fala do sacramento do matrimônio, há muitos outros meios da gente sustentar uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus ainda hoje. Senhor, hoje eu vou largar tal pecado, eu vou fazer uma confissão geral, eu vou te receber na Eucaristia, dê o que der, Senhor, tu vai me sustentar. E se você cair no meio do caminho, não se desespere. A misericórdia de Deus, ela age no nosso arrependimento. A esperança de querer vencer faz da gente o vencedor. A Sagrada Escritura fala ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, diz que nenhum atleta será coroado se não lutar conforme as regras. O Deus amor, o Deus perfeição, o Deus alegria, o Deus que nos sustenta. A gente olha para a Sagrada Escritura ali em Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que diz assim: buscai em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Olha para a gente, olha para a sociedade hoje em dia, seja franco. As pessoas em primeiro lugar hoje têm buscado o reino do céu e a sua justiça? Seja sincero. Aí uma pessoa que não busca a Deus em primeiro lugar, não busca a Deus sequer em último lugar, você acha que morre e está indo para o céu? A própria Bíblia, a Sagrada Escritura, Jesus falou, e Evangelho São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e no versículo 14, que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Não é palavra de Jean, não é palavra de tal padre, não é palavra de tal papa, é o discurso de Jesus. Que larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos, Jesus já adverteu, muitos entrarão por ela. Jesus está dizendo aqui que muitas pessoas vão se condenar. Jesus está falando aqui na Bíblia que muitas pessoas vão para o inferno. É Jesus que está falando. Não é a gente que fala essas coisas, não, é Jesus que está falando. E tem gente que vai tentando tapar o sol com a peneira, se escondendo não sei o que, se esconder não sei de quem. Filho, filha, ninguém pode se esconder do olho atento de Deus, não.
Se você é justo, morrer como justo, Deus te julgará como justo. Mas se você está sendo desonesto e vive como desonesto, Deus te julgará como desonesto. A coisa é simples assim. O amor de Deus, muitas vezes a gente fere a Deus por não amar a Deus, é não confiar em Deus. A gente não acaba não confiando em Deus. E a Sagrada Escritura fala no versículo 13, no versículo 14: estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. Boa noite, Rebouças, que Deus te abençoe. É Vânia, né? Vânia Rebouças, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Paulo, Jucimeire, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu. E ainda a Sagrada Escritura complementa: e são raros os que entrarão por ela. O reino do céu não é fácil não, gente. A salvação eterna não é de qualquer jeito como muitos têm pensado, não. E a gente que se coloca na brecha, como disse o profeta Ezequiel ali no capítulo 36, que o Senhor percorreu buscando que honrasse a sua fé. Quando a gente se coloca na brecha para pregar a verdade, a gente é tão odiado por pessoas que interpretam mal as coisas. Meu filho e minha filha, filho do Altíssimo e filha de Jesus, não é para te ofender. É para você despertar na fé. Porque se você não desperta na fé, você corre um grande risco da condenação. Jesus advertiu que a caminhada não seria fácil. O amor de Deus hoje bate na tua porta. A misericórdia de Deus hoje bate no teu coração. Como diz Apocalipse ali no capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou de pé e baterei a porta. Aquele que está de pé hoje agora é Jesus. A porta que descreve Apocalipse 3:20 é a porta do teu coração. O Senhor quer entrar na tua vida. O Senhor quer entrar na tua casa. Mas se o Senhor quiser entrar na tua vida e quiser entrar na tua casa, Ele vai querer fazer mudança. Se Deus quiser fazer mudança na tua vida, você vai aceitar? Você está disposto a largar aquilo que afasta de Deus? Você está disposto a largar os pecados que ofendem a Deus? Você está disposto a abraçar a cruz que te une a Deus? A cruz nos une a Deus. O apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23. Não prego o Cristo morto. Não pregamos o Cristo morto, mas o Cristo crucificado. É escândalo para o pagão, loucura para os judeus. Nós não pregamos o Cristo morto, pregamos o Cristo crucificado. A língua do católico, a língua do cristão é o Cristo crucificado, modelo de santidade. O catecismo da nossa queridíssima Igreja Católica, ele fala no parágrafo 2015, o caminho da santidade passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem cruz. Você é convidado a conferir. Porque às vezes a pessoa não acredita que a gente fala. Eu sei que é difícil. Não é fácil para ninguém. Mas confia no Senhor. Confia em Deus. Não confia em você, confia em Deus. Insiste. Se você caiu, continua. Levanta. Avança na fé. E verás que Deus vai te sustentar. E verás que o amor de Deus vai te fortalecer. E verás que Deus vai te iluminar com a graça. E verás que Deus vai te dar a graça de amar a Deus. Porque somente se for por amor a Deus, se não houver amor a Deus, nenhuma obra dessa será feita. Se a gente não ama a Deus, a gente não renuncia ao pecado. Se a gente não conseguir amar a Deus o suficiente, a gente não vive castidade, a gente não abandona a festa. Se a gente não tiver amor a Deus o suficiente, a gente não abandona a música imoral, não abandona a roupa imoral. Se a gente não tiver amor a Deus no mundo que a gente vive, a gente não consegue ir para canto nenhum. Porque não é pelo medo que você vai abandonar o pecado, é por amor a Deus. Por medo, Santo Agostinho vai comentar que aqueles que abandonam o pecado por medo do inferno, por um período de tempo mantém o sustento. Depois desse período de tempo, volta ao lugar. Porque o medo não é suficiente. Mas aquele que abandona o pecado por amor a Deus, esse é sustentado durante toda a vida. Santo Agostinho vai comentar. É por amor a Deus. É por amor a Deus que eu peço desculpa. Ah, fulano não merece, mas Deus merece. E para glorificar a Deus, eu sei que eu não sou humilde, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou essa coisa toda, mas eu olho para o Cristo crucificado e eu olho, Ele sofreu foi por mim.
Ele merece toda a humilhação que eu passar na terra. Tudo que eu passar aqui na terra é pouco perto desse amor aqui. O Catecismo da Igreja Católica para com 1357 vai dizer que o mesmo Cristo que se deu na cruz se faz presente na Eucaristia. Jesus não se contentou em morrer na cruz. Ele ainda quis que a gente comesse sua carne. Ele ainda quis que a gente bebesse seu sangue. Porque Deus é louco por nós, no bom sentido, é claro. Deus é apaixonado por nós. Ele queria ter a gente perto dele. É por isso que eu sou tão doido por comungar. Agora vocês sabem que eu não perco a missa, né? É porque quando o amor penetra, não há explicação. Eu tenho vontade de dormir no sacrário. Eu quero ver quem vai me dar a chave para eu dormir lá. Porque quando o amor penetra nossa alma, o mundo perde o sentido. Talvez você ainda não tenha meditado o amor de Deus. A gente olha para uma cruz. As cruzes são enfeitadas. A cruz que a gente olha hoje nas vitrines, as cruzes de gesso, são enfeitadas. Olha para o profeta Isaías capítulo 52, 53. O profeta Isaías vai dizer assim: tão desfigurado estava ele que perdeu a aparência humana. Jesus apanhou tanto. Jesus ele apanhou tanto. Jesus ele foi tão espancado que o rosto perdeu a aparência humana. Jesus ficou bagaço do bagaço do bagaço do bagaço. Às 3 horas da manhã até às 3 da tarde, o homem foi flagelado, o homem foi cortado, o homem foi espancado, o homem caiu 3 vezes, o homem tem uma estaca, que aquilo não foi um prego, foi uma estaca na mão, no pé, e o homem, ali como diz o profeta Isaías, ali no capítulo 53, como uma ovelha muda em direção ao matador, ele não abriu a boca. E tudo isso foi por você. Foi para você abandonar o pecado. Porque o pecado te afasta dele, mas ele se deu porque ele quer se unir com você. Ele ama tanto a gente que ele se deu a sua carne e seu sangue, como diz Evangelho de São João no capítulo 6, no versículo 48 a 55. Quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, não terá a vida eterna. Não é eu. Não é eu que estou dizendo isso. Quem não comunga não terá a vida eterna, mas não é eu que digo isso. É Evangelho de São João, no capítulo 6. Ajeite a sua vida. Ajeite a sua vida. Essa quaresma é um tempo de conversão. Quem te garante que tu vai ficar vivo depois da quaresma? Ah, Jean, tá jogando praga. Não, ninguém sabe. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer assim: quem é capaz de saber o dia de sua morte? Ninguém. São Francisco de Assis chamava a morte de sua irmã em uma morte, porque ele esperava pela morte. O apóstolo São Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Mas nessa passagem de Filipenses, no capítulo 1, ele fala, eu não sei o que eu faço, porque se eu morrer, eu vou para a presença de Deus, vou contemplar a face de Deus. E se eu fico vivo, eu ainda tenho mais oportunidade de buscar alma para Deus. É isso que Deus quer de nós, homens e mulheres loucos, mas loucos por Deus. O mundo já tem doido demais, doido pelas festas, doido pelas roupas, doido pelas drogas, doido pelas vaidades, doido por tudo. Não é falar de droga não, que todo mundo sabe que já usei droga, mas eu sou doido por Jesus. Eu sou doido por Jesus. A igreja precisa de gente doido por Jesus. Gente radical, que não fica tapando só com a peneira. É pecado, pronto. Vou fazer um propósito. Caio, levanto, caio, levanto, caio, levanto, mas não desisto. Eu vou abandonar isso, porque eu quero ter união mais profunda com Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sei eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu falo isso toda vez que comungo a Eucaristia. Sussurro baixinho. Quando eu recebo Jesus na Eucaristia, eu falo, já não sei eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Deseje isso. Ame a Deus. A quaresma é um tempo propício para amar a Deus. Ama a Deus com a vida, ame a Deus com a palavra, ama a Deus com silêncio, ama a Deus com comportamento, ama a Deus no meio dos teus amigos, ama a Deus no meio da faculdade, do colégio, do trabalho, na feira, na igreja, seja lá onde for, seja de Deus, dê testemunho de conversão, não se importe com as perseguições. Muitas pessoas vão te perseguir, até certos padres vão te perseguir, padres
que desconheceram a fé. Não importa quem vai te perseguir, se mantenha com o olho garrado na cruz, porque aqui está a resposta do verdadeiro amor. O resto passa. O resto passa. Tudo passa. O importante é Deus. Esteja em Deus que o resto passa. E através desse amor a Deus, a gente vai cultivando uma história de amor com nossos irmãos, segundo a vontade de Deus, pela graça de Deus, não pelas nossas próprias forças, mas pela força de Deus. Amém, povo de Deus? Gente, o horário está se encerrando, né? Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, Doutrina Católica Jean Maria. Toda quarta-feira, live às 19h30. Vamos estar tratando de diversos temas. Algumas semanas temos convidados especiais, outras não, como você pode ver. Mas a palavra é anunciada. Espero que você se aproxime de Deus. Espero que você busque uma conversão profunda. Busque amar a Deus, porque Deus para ti Ele tem o melhor. E o melhor é a salvação eterna. Que Deus te abençoe. Salve Maria. Reza por mim para eu continuar a ser instrumento de Deus. Salve Maria.